Fala galera, eu sou o ET Facinho e agora tá começando mais um vídeo pro Buzzer Beater. Você já segue a gente nas redes sociais? Na descrição tem o endereço do nosso Facebook e do nosso Med e tá aqui também passando o link para vocês relembrarem. Vai lá, confere nosso trabalho que é muito show de bola. Já deve ter ouvido algum amigo seu que acompanha basquete falando algo assim: ah, Stephen Curry só é cesta de 3, Kevin Durant é um traíra, o Draymond Green é um cara que é completamente desleal. Você tá cansado disso, né? De chamarem o Golden State Warriors de modinha. Mas você sabe por que isso acontece? O porquê do Golden State Warriors ter uma popularidade tão grande? E o porquê das pessoas odiarem o Golden State Warriors por causa dessa popularidade? É isso que a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Então roda a vinheta aí que vai começar! É impossível a gente falar de basquete nos dias de hoje sem citar Golden State Warriors, Stephen Curry, Steve Kerr, Draymond Green, Klay Thompson e Kevin Durant. Só que se você reparar nas torcidas, no público que acompanha o basquete, existe uma subdivisão muito clara. Pessoas que idolatram o Golden State Warriors e as pessoas que odeiam o Golden State Warriors. Se você estiver do lado que idolatra, para você, todo mundo que idolatrar vai ser as pessoas certas, e as pessoas que não idolatrarem vão ser as pessoas que não reconhecem o verdadeiro valor de Stephen Curry e companhia. Se você estiver do lado que não idolatra, para você quem não idolatra vai ser as pessoas que reconhecem o verdadeiro valor de todo mundo da NBA, e quem idolatra vão ser os modinhas. Mas o porquê isso acontece? A gente tem que entender inicialmente que no Brasil, o basquete sempre foi colocado de segundo plano. O esporte nacional é o futebol, infelizmente, e isso faz que muita gente renegue outros esportes, como basquete, como vôlei, como atletismo, como qualquer outra modalidade que não seja o futebol. Isso é uma coisa que o Paulo Vinícius Coelho, o jornalista da Fox Sports, fala num livro dele falando sobre jornalismo esportivo. Estritamente que o Brasil só está preparado para criar e lançar e formar jornalistas esportivos de futebol. Os outros esportes são só lembrados quando vão muito bem ou quando tem um personagem engraçado, talvez. Mas isso, durante os últimos anos, vem mudando um pouco. O basquete, muito devido à LNB, ao NBB, vem tendo um crescimento interessante no país. São feitos positivos que inspiraram a confiança de alguns torcedores a começarem a acompanhar as modalidades. Para se ter uma noção de como isso está inspirando a confiança nos torcedores, a Sport TV transmitiu 151 jogos em 2014 e 2015. A audiência desses jogos foi de 1,884 milhão de pessoas. Na temporada passada de 2015 e 2016, o número de jogos caiu para quase um terço do que tinha na outra temporada, para 68 jogos. O público não só se manteve, como aumentou para quase 1,9 milhão de pessoas. Isso mostra o quê? Que a parcela da população está começando a se interessar por basquete. Mas isso não é só com o NBB. A NBA, que é o principal campeonato de basquete de todo mundo, também teve uma audiência muito mais significativa na última temporada transmitida pela ESPN. Para se ter uma noção, de 2014 2015 para 2015 2016, a audiência aumentou 71%. Mas o que acontece? Quando a gente amplia o público no basquete ou em qualquer modalidade, aquela pessoa, aquela equipe que está se destacando, com certeza vai atrair uma maior atenção desse novo público. A gente não pode esquecer que nas últimas 2 temporadas, o Golden State Warriors vem sendo a franquia com maior sucesso na NBA. Em 2014 e 2015 eles foram os campeões e também em 2014 e 2015 eles tiveram a melhor campanha na temporada regular das 2 conferências. Eles também foram campeões da NBA e tiveram um MVP em Stephen Curry. Em 2015 e 2016 eles não foram campeões, mas eles tiveram a melhor temporada regular da história da NBA, alcançando 73 vitórias, batendo o recorde de Chicago Bulls de 96, que na época contava com Michael Jordan. Além disso, eles tiveram o primeiro MVP unânime da história, com Stephen Curry ganhando pela 2ª vez seguida. Junta isso ao fato de que na Free Agency desse ano, o Golden State Warriors adicionou Kevin Durant, o cara que tinha sido MVP antes de Stephen Curry, e um dos melhores jogadores de toda a NBA. Golden State Warriors, para aquelas pessoas que estavam começando a acompanhar o basquete naquele momento, ou para aquelas pessoas que não acompanhavam o basquete, era de qualquer forma o principal tópico. Obviamente, a ESPN, a Globo Esporte, Sport TV ou qualquer outro veículo de mídia ia noticiar os feitos do Golden State Warriors.
Juntando a isso, a gente tinha aqui no Brasil que o Golden State Warriors ainda tinha o Leandrinho e o Anderson Varejão nessa equipe. Era tópico fácil, era pauta fácil para a mídia brasileira. Se eles são mais noticiados, acontece o quê? Uma coisa que os norte-americanos chamam de bandwagon effect. Bandwagon é basicamente um trenzinho, um bondinho. Vamos chamar aqui de efeito bondinho. O que acontece com o bandwagon effect? Quando alguma coisa política, esportiva, culturalmente é colocada para cima, é bem criticada, é bem avaliada, é bem validada, isso vai ter a tendência de que aquela coisa se popularize entre as outras pessoas. Basicamente, se o trenzinho do Golden State Warriors, com todos os fãs dentro, está sendo bem avaliado, todo mundo vai querer entrar nesse trem e virar fã do Golden State Warriors. Isso é um efeito normal que acontece em qualquer outra modalidade. Por exemplo, a gente pode lembrar o caso do Barcelona no futebol, o caso do Roger Federer no tênis. Para dar uma elucidada nisso de bandwagon effect, o Milwaukee Bucks, uma franquia antiga na NBA, resolveu dar uma zoada tanto no Golden State Warriors quanto no Cleveland Cavaliers. Durante alguns jogos, eles fizeram uma bandwagon cam, que basicamente filmava os torcedores do Golden State Warriors ou do Cleveland Cavaliers com frases tirando o sarro deles. Mas da mesma forma que acontece o bandwagon effect, o efeito bondinho, acontece o oposto, das pessoas que começam a odiar não só as pessoas que entraram nesse bonde, como também as pessoas que são o motivo das pessoas entrarem nesse bonde, no caso o Golden State Warriors. Para tentar dar uma elucidada maior nisso, eu vou pegar um trecho do livro Hitmakers, The Science of Popularity and the Age of Distraction. O autor do livro é Derek Thompson, que é um dos editores da revista norte-americana Atlantic. O capítulo específico fala sobre o nascimento da moda. Ele não fala especificamente sobre basquete, sobre esportes, mas se encaixa perfeitamente com o que eu quero falar para vocês. No capítulo, ele cita um estudo chamado Paradoxo da Publicidade. Quem fez esse estudo foram dois pesquisadores chamados Balas Kovacs e Amanda Gersharkey. O estudo se baseou em livros e usando o site goodreads.com. Avaliando as resenhas críticas dos livros que estavam nesse site cadastrados, eles descobriram uma coisa. Livros que tinham muitas premiações, que eram ultra premiados e ultra consagrados, não tinham resenhas tão boas quanto os outros livros. Por exemplo, livros que concorreram aos mesmos prêmios, mas acabaram não ganhando. Isso, na cabeça deles inicialmente, deu um nó. Aquilo confundiu um pouco a cabeça deles, porque no mundo ideal da crítica e das premiações, se aquilo que eles dizem é muito bom, todo mundo vai achar aquilo também. Mas eles atribuíram a esse fracasso nas resenhas por duas coisas. A primeira, quando um livro é muito consagrado, ou quando qualquer outro produto é muito consagrado, pessoas que não fazem parte da massa que consome aquilo, ou seja, pessoas que não são leitoras, ou pessoas que não são leitoras daquele gênero literário, começam a se interessar e acompanhar aquilo. E não apenas começando a acompanhar aquilo, eles vão acompanhar aquilo com muita expectativa. E quando eles leem, muitas vezes, na maior parte das vezes, as expectativas deles não vão ser compreendidas por aquilo que eles leiam. E isso vai formar o quê? Vai acontecer com que eles deem resenhas muito mais baixas do que as pessoas que compõem aquele círculo social, aquela tribo que lê o livro daquele determinado gênero. O segundo motivo deles terem resenhas mais baixas não se refere ao público que é de fora. O público que começou a acompanhar porque ele recebeu vários prêmios. Se refere ao público que já acompanhava aquele gênero literário, já era leitor. Eles viram que aquilo aumentou a popularidade e trouxe pessoas que no entendimento deles não entendem de literatura. E o que isso significa? Que aquele produto que era só deles se difundiu e foi para todo mundo. Inicialmente, o que pode acontecer é que a popularidade vai ser maléfica para aquele livro, para aquele produto, para aquela música, para aquele filme. Porque as pessoas não veem aquilo mais como algo único deles. E a partir dessa segunda hipótese que a gente pode relacionar com o basquete e com o Golden State Warriors. Por quê? A gente sabe que o público do basquete é um público fanático, um público que quer entender todas as estatísticas que envolvem o jogo, toda a história que tem por trás, quer entender tudo que está rolando ao entorno do basquete. O que o Golden State Warriors, o aumento de popularidade, o aumento do basquete no Brasil fez com que as pessoas que entrassem se interessassem pelo Golden State Warriors, obviamente porque era o melhor time. Ninguém que fosse entrar no NBA e fosse acompanhar a NBA agora ia ser torcedor do Brooklyn Nets. É muito difícil isso acontecer porque o Brooklyn Nets está por baixo, o Golden State Warriors está por cima. Estão batendo recordes, eles estão tendo performances sensacionais.
Então, nada mais natural do que alguém que se interessar por basquete se interesse por Golden State Warriors. Mas o público que acompanhava o basquete durante muitos anos se sente ameaçado. Tem várias pessoas que não entendem tanto de basquete quanto eles, na visão deles, se interessando por basquete agora, e todos eles gostam do Golden State Warriors. Inicialmente, eles não deviam pensar que o Stephen Curry só sabia chutar de 3. Eles não iam pensar que o Draymond Green é desleal. Mas, como aquilo é a coisa que é mais popular do momento, e é popular por pessoas que não fazem parte do seu grupo, cria uma certa birra, a chamada síndrome do underground. Ele quer ter só o basquete para ele. Ele quer ter só o basquete para o público que está há muito tempo acompanhando. Quem torce pro Golden State Warriors, basicamente, torce só porque está vencendo. Não conhece toda a história, não acompanha o basquete desde sempre. Na cabeça dele, a pessoa vai deixar de gostar do basquete depois que o Golden State Warriors não estiver bem. Mas isso pra mim, agora eu tô dando uma opinião pessoal, não embasada tanto nos estudos. Isso pra mim é maléfico pro basquete. Essa rixa de quem achar quem torce pro Golden State Warriors e quem gostou do Golden State Warriors agora é modinha, de uma forma pejorativa. Que mais gente se interesse pelo exemplo do Golden State Warriors, que veja que o Golden State Warriors está vencendo e se interesse por basquete. A gente sabe que quanto mais o basquete evoluir, mais a cobertura sobre o basquete vai evoluir, mais a gente vai conseguir ter acesso ao basquete em si só. Não só a NBA, não só a do NBB, não só de outras coisas, mas o basquete em si. Cada vez mais a modalidade vai ser bem praticada, os campeonatos vão evoluir. E isso é interessante tanto para a liga, quanto para o basquete nacional, quanto para a seleção brasileira. Se você começou a torcer na década de 90 para o Chicago Bulls, você não é nada diferente de quem torce para o Golden State em 2017. Você começou porque tinha um cara chamado Michael Jordan fazendo o que ninguém até hoje conseguiu. Vocês começaram a torcer para o Golden State Warriors porque Stephen Curry está fazendo o que ninguém consegue na NBA hoje em dia. É uma relação direta. Se você começa a acompanhar qualquer coisa, qualquer esporte, qualquer modalidade, você vai se interessar pelo time que está vencendo. É muito difícil acontecer ao contrário. Minha opinião pessoal é que não reprima as pessoas que torcem pro Golden State Warriors, porque isso é um passo muito grande para as pessoas gostarem de basquete como geral. E quanto mais gente gostar de basquete, melhor o basquete no Brasil. E aí, concorda comigo? Tem alguma outra coisa que você gostaria de elencar na situação? Deixa aí na caixinha de comentários. Se você gostou do vídeo, dá aquele like para ajudar a gente, compartilha e se inscreve no canal. E é isso, galera. Semana que vem tem mais vídeo. Falou, é nóis!